Bom, gente, vamos começar mais um podcast agora aqui do Ana Consecov, com a presença ilustre de várias administradoras aqui, com algumas décadas de história, alguns fundadores e alguns não. Então, primeiro eu queria agradecer ao Christian, que está aqui já à minha direita, da Auxiliadora Presença, o Léo da Pacto, Antônio Couto, José Roberto Toledo, ambos da Lelo Hubert, aqui presente, compondo a nossa mesinha do podcast. E basicamente, gente, isso aqui vai ser um bate-papo para a gente contar um pouco de experiências, casos que aconteceram na história do condomínio e na história de tudo que aconteceu no Brasil. A gente vai interferindo um pouco nessa história toda. Eu vou começar já com o meu sócio, Antônio Couto, porque se deixar ele vai falar muito tempo das histórias, mas ele começa já embalando com algumas coisas boas. E toda vez é a mesma coisa, a mesma brincadeira, a mesma piada. Você foi o fundador da Lelo ou não, Antônio Couto? Explica um pouco pra gente, por favor. Então, Rodrigo, eu queria agradecer a sua gentileza, costumeira de me fazer essa pergunta, e ao lado do Zé, que também está comigo há quase 50 anos, a gente não foi fundador da Lelo. Lelo tem 72 anos. E isso significa que a gente não pode ter sido tua gente. Mas há um certa. Em algum momento eles acham isso legal falar, né? É verdade, Mas tudo bem. verdade, é Vamos, assim mesmo. mas, de qualquer forma, agradecer aí a presença. Olha, eu diria que é um inusitado encontro, né? Empresas líderes nos seus mercados locais e no mercado nacional, a gente se juntar aqui para um bate-bola é um fato raro, né? Estamos falando de Porto Alegre, apesar que o Christian, ele, a turma do auxiliador, eles põem sempre o pezinho em algum lugar, Então, né? saíram um pouco de Porto Alegre, então. Se Mas, espraiando aí pelo mas país, né? se Porto Alegre vem a São Paulo pode ir a Porto Alegre também. Vai ser bem recebido. Christian, então existe um mercado enorme assim para até a Lelo Ubrit ir para Porto Alegre? Bom, a gente é gentil, né? É isso. Mas me passa a palavra? Posso a palavra, mas ó, essa brincadeira, até com o Couto, então, vou falar um pouco do mercado, isso é importante. Essa brincadeira do Couto é o fundador, mas é um dos exemplos de executivos que assumiram a companhia. A história da Lela aí, o Couto vai contar um pouquinho legal, aí a gente começa nesse histórico. São dois executivos que estavam administrando a companhia para o Luiz Lelo, fundador, é a parte que eu já conheço, eles já me contaram muito, e vocês vão escutar dele que é melhor. Mas é que foi um dos casos de sucesso no Brasil. A gente sempre fala isso fora do Brasil, executivos que assumem as empresas, companhias, fazem um turnaround, fazem um manage buyout, toda aquela história toda, mas a Alelo é um exemplo de sucesso no nosso mercado de administração de condomínio, que a gente tem que ficar orgulhoso, e eu sou orgulhoso, dado que a gente virou sócio. Então, Couto, acho que essa é um pouco o mercado que você via lá no passado, mas também não é para ficar contando de museu, mas de toda essa transformação que foi super importante para o nosso mercado, para construir o nosso mercado de administração de condomínio como é, e depois a gente fala um pouco do Christian da auxiliadora. Cristian, eu vou tomar a palavra de volta, depois ela vai para você direto. Então, na realidade, sim, houve empiricamente, não tão planejadamente como hoje em dia se faz sucessão, como hoje em dia se faz stock option, partnership, ou nomes que circulam e que estão até no nosso dicionário do dia a dia atual, né? Na nossa fase, essas palavras não estavam presentes, mas na prática foi o que aconteceu, né? A gente foi recebendo como contrapartida a um trabalho de desenvolvimento e crescimento do negócio, em contrapartida, fomos recebendo a oportunidade de ter participações. Isso foi ao longo de um certo tempo. O José já começa, no início dele lá, ele já entra com uma participação relevante, e daí ele assume a liderança. Depois, logo, uns 2 anos, 3 depois, chego eu, também fiquei muitos anos como funcionário. E aí fomos fazendo essa operação de transição acionária que chegamos aí. Foi muito bem sucedida pelo seguinte, porque realmente a gente gerou a expectativa de que isso era possível. Hoje a gente começa a perceber, como já chegamos no ponto de discussão de sucessão na empresa também, que é um evento fundamental para que você consiga, de fato, fazer a perpetuação do seu legado. Ou seja, com família ou com profissionais adequados, você tem que trabalhar. E uma sucessão, ela não é um negócio que você faz em 90 dias, 120 dias. Você leva muitos anos para consolidar esse processo. Mas ele tem que passar naturalmente por essa visão
de que quem vem pela frente tem que ter uma razão, tem que ter uma motivação, como nós tivemos, né? Por isso a gente foi e nunca. Uma das coisas que é interessante ocorrer, assim, mesmo sabendo que era possível e não necessariamente que ia acontecer, nosso pensamento sempre foi como que o dono tem que se comportar, como é que a gente podia empreender lá. E não era dono, né? Fazia parte do processo, não era nem herdeiro, não era parente, não era nada. Foi buscando essa realidade. Não sei se você quer falar alguma coisa. Quero sim acrescentar um pouco na história da Lelo. Isso aí está funcionando. Tá tudo funcionando, Zé. Pode tocar. E é interessante que eu cheguei na empresa, era uma empresa já com atividades imobiliárias, construtora, incorporadora, e eu trabalhava com o mercado de compra e venda. E justamente nós viemos para a empresa, saindo de uma outra administradora, que eu trabalhava já há 5 anos, para montar e preparar os condomínios que a incorporadora entregava, e nós iríamos fazer a administração. Aí nasceu a Lelo Administradora de Condomínios, né? Eu vim com essa função na empresa, ela evoluiu, foi crescendo, mas para falar um pouco de mercado, uma das primeiras preocupações que nós tivemos, independente da empresa, era olhar para esse mercado de uma forma diferente. Existia um distanciamento muito presente entre as administradoras e a gente pensou assim, até exemplo de, se eu não me engano, foi no caso do Rio de Janeiro, que já mantinha lá uma associação, eu acho que em Porto Alegre também, tudo isso. São Paulo não tinha esse foco, né? Nós tínhamos o Secov, lógico, era o sindicato, mas a ideia nossa foi, a Lelo tomou a iniciativa de promover a fundação da associação da BIC, né? A BIC, que é a Associação das Administradoras aqui de São A Paulo. Lelo fundou e o primeiro presidente foi o Uber. Foi o Hubert. Então, qual foi a atitude que nós tivemos? Nós reunimos as principais administradoras que nós conhecíamos, não de relacionamento, mas de nome, e montamos uma primeira reunião numa das nossas sedes, e aí trouxemos esses empresários e, na época, nós comentamos que, de fato, o mercado precisava melhorar, a gente podia contribuir muito mais para a sociedade, olhar assim, ter um olhar diferente também, né, para o condômino, enfim, para o patrimônio, mas principalmente para a nossa atividade. A administradora precisaria ser reconhecida como uma empresa que contribuía muito para o morar, para o trabalhar nos condomínios e assim por diante. Aí nasceu a BIC, como disse o Rodrigo, o pai dele foi o primeiro presidente. Eu, na sequência, depois de uns 3 ou 4 mandatos, dois ou três mandatos, eu também assumi a presidência, justamente na época da lei do inquilinato, onde nós também, através da BIC, trabalhamos muito nesse projeto que trouxe um equilíbrio na relação aí entre proprietários e inquilinos, né? E ajudou muito o mercado a prosperar também na área da locação. Mas era isso que eu queria complementar, Couto, porque eu acho isso importante, né? Esse nosso trabalho que fizemos e que todos vocês fazem nas suas respectivas cidades é importante para que a gente melhore muito a percepção do público quanto à nossa responsabilidade e aquilo que nós entregamos de fato, né, para essa gestão condominial. Então, até aproveitando um pouco, Zé, que a gente falou um pouco da fusão, a gente vai depois detalhar. Queria puxar para o Christian, que a Auxiliadora já tem mais de 90 anos, né, Christian? Ela é uma empresa quase centenária. E a origem da Auxiliadora Predial vem de uma cisão da antiga do Rio. Vocês eram uma empresa, separaram. Conta a história um pouquinho para a gente saber direitinho como é que funciona, então, isso. E você também não é o fundador da... Ainda bem que não, parece. Contando a nossa história, fundada em 31, em Porto Alegre, 4 sócios, um deles era meu avô. Qual era o objetivo da empresa? Não era administrar condomínios, porque nem edifício existia. Uhum. Tá? Se vocês forem olhar aqui, o edifício Martinelli, aqui em São Paulo, é de Martinelli? 27. É. Tá? Então, obviamente, não era esse o nosso mercado. Mas o nome já era Auxiliadora Predial, o CNPJ é o mesmo. Nós surgimos, esses 4 criaram uma startup que queria resolver o problema do Brasil, que era o acesso ao financiamento imobiliário. Não existia banco, não existia crédito imobiliário. Eles trouxeram da Europa o consórcio imobiliário. Ok, plantaram isso em Porto Alegre, isso rapidamente se expandiu pelo Brasil, representantes no Brasil. Em 32 já foi para o Rio de Janeiro, né, onde os sócios se mudaram para lá. A empresa tinha o nome de APSA, Auxiliadora Predial S.A.,
e foi crescendo, principalmente esse mercado Porto Alegre e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro também surgiu uma. Bom, na verdade, tem que se dizer o seguinte: nós somos pioneiros nas nossas cidades, no mercado. O mercado diz o que precisa da gente e a gente vai se adequando. Quando em Copacabana fizeram os primeiros prédios, se deram conta que é multipropriedade. Como é que se administra isso? Né? Vocês que são do ramo imobiliário, vocês ajudam no financiamento, nós já tínhamos uma carteira de locações, vocês que nos ajudem nisso aí. E assim foi. Começamos a criar a carteira de condomínios dos anos 40, os nossos advogados desenvolveram expertise nisso. O pitoresco é que até a Lei 4591 de 64, que é específica de condomínios, escrita pelo famoso Caio Mário, ele não entendia de condomínios. Ele foi perguntar para o pessoal da APSA como é que era, já que eles sabiam administrar. Então, a gente começou a administrar condomínios, a gente criou esse mercado, a gente ajudou na lei bom, as coisas evoluíram. Né? Depois, nos anos 70, depois de 54 anos sócios, não se tinha os benefícios hoje da comunicação instantânea. Você ter uma empresa dividida fisicamente, sem comunicação, só por carta, a coisa é mais. As pessoas não conseguem nem imaginar. Não, é mais conveniente se separar e ter velocidade e autonomia. Mas, como digo, como é a relação com os cariocas, éramos casados, agora somos amantes. Tá? Ou seja, a se dar bem e as coisas funcionam bem. Ótimo. E isso é importante. As fronteiras, a gente não imagina no passado como era difícil a gestão. E-mail, todo mundo fala. Mas entre as coisas pitorescas, né? Auxiliadora predial. Depois de 93 anos, um cidadão importante que todo mundo conhece, sentado do lado do nosso diretor no avião, perguntou onde ele trabalhava, auxiliadora predial. Sempre admirei esse nome. O propósito da empresa já é o nome da empresa. E aí nós nos damos conta que para que fazer missão, visão, propósito? Já é isso, auxiliando as pessoas a morar. E isso nós estamos fazendo há quase um século. Muito É bom. isso aí. Então aqui a gente já tem parte das empresas que saíram à lei do inquilinato, já parte das empresas que montaram a lei dos condomínios, e a gente vê como realmente o país, na palestra que a gente viu anterior, o que vai mover o país são os empresários, que a gente tem que capitanear essa grande movimentação. Léo, vamos para Minas, falar um pouco de Minas, talvez o nosso futuro presidente seja mineiro, então, né, vamos ver o que acontece, porque não está dando essa divisão toda, né? É melhor a gente ter uma terceira via. Então vamos de terceira via, Léo, por favor, conta um pouco a sua história da Pacto. Também acho. Eu fui o fundador da empresa em 86, talvez eu seja mais novo aqui, 40 anos, e eu, formado em contabilidade, resolvi fazer contabilidade de condomínios. Comprei um CP500 da Prológica, e aquele disco flexível, e comecei a fazer, eu vou emitir boleto, vou começar a trabalhar, porque naquela época o condomínio não tinha CGC. Então ficava tudo, realmente era a gente que fazia toda a contabilidade, o pagamento, todo aquilo financeiro dos condomínios. E logo em seguida eu peguei o maior desafio, que foi o plano Collor. De repente, todos aqueles clientes meus tinham R$ 50 no banco e se vira. E aí comecei, como é que eu vou tirar? Vou emitir folha de pagamento para frente, e aquele desafio foi, comecei a dizer assim, empolgando. Ele se viu como empolgação mesmo. Você vê, peraí, é um mercado que realmente precisa de alguém tem que pensar no mercado. Né? E a empresa começou com o nome de Pactum Ex Communio, justamente acordo entre condôminos, e depois é que eu migrei para o nome Pacto, para sintetizar, ficar uma expressão bem menor aí, para poder ser fácil de assimilar. E sempre com aquele objetivo. O que o cliente precisa? Onde é que eu preciso de fidelizar o cliente? Onde que eu tenho que trazer o cliente para perto de mim? E a Pacto, então, nós fomos fazendo a administração de condomínios, não mexemos com locação em Minas, porque em Minas, como é que diz, é separado, é segregado isso daí, isso é até positivo, que a gente acaba sendo parceiro de todas as imobiliárias, tá? E depois incorporei a parte também de corretoras de seguro e certificação, ou seja, todo o serviço agregado para o condomínio para quê? Porque o condomínio tem só um local para ele poder se dirigir. E essa foi a filosofia que a gente tem adotado até hoje aí, e que, infelizmente, tem dado certo, né? Agora, o mineiro, ele gosta de ser preservado e, com certeza,
o mineiro desconfia demais da conta quando se chega alguém de fora lá. Não podemos abrir filial em Minas. Pronto. Couto. Não. Recado dado. Recado dado, não venha. Mas Minas a gente usa outros atributos da região lá. É. Tem muita coisa para ver de bom. Mas, enfim, dado essa nossa primeira rodada de conversa, né, nós percebemos justamente que essa comparação que você acabou de fazer, a história que você contou, nós também, a evolução desse mundo condominial, ela é, assim, de fato, algo que faz com que a gente se sinta muito motivado, porque raramente em algum lugar você tem uma coleção de situações tão inusitadas e tão rapidamente modificadas. Nós olhamos para. Desde. Nós passamos por várias alterações, né? Sejam dos tipos de condomínios, sejam os tamanhos de condomínios, sejam os tipos de pessoa, a faixa etária. Hoje, por exemplo, a gente vive um mundo dos pets, por exemplo, que é algo que há não muito tempo atrás era Proibido, né? rigorosamente proibido ter pets. E hoje é rigorosamente obrigatório tratar disso. Tratar de pet, tem uma área para o Uma pet área para eles, sabe? no condomínio. Então a gente percebeu que nós saímos desse mundo que o Léo estava falando, do mundo contábil. Contábil, contabilidade, balancete. Isso foi se transformando cada vez mais em tecnologia, capaz de garantir mais. Então, e passamos a ter que tratar da vida como. É. Transita da contabilidade para o predial e para o morar, que é o que a gente tem falado, o viver, o morar. Então, eu acho que o papel das empresas que têm esse viés da liderança, que não são, é o caso de todos que estão na mesa, é justamente olhar um pouco para coisas que há não muito tempo a gente não estava acostumado a olhar para ele. Nossa relação com o condomínio, nossa relação com a moradia, era um pouco mais distante. Nós tínhamos um papel muito mais formal, né? E agora essa transição para um mundo onde a parte contábil formal continua complexa, aliás, cada vez mais vai ficar pior ainda, nós sabemos disso à frente, falamos agora há pouco sobre o fato. Mas a gente tem capacidade de tecnologia para resolver, para aprimorar e para garantir. Nem todo mundo tem, as líderes têm sim. Isso não é arrogância, isso é constatação, tá certo? Não. Você está falando do PET, o caso mais emblemático que a gente teve lá, já tem anos atrás, foram dois irmãos que brigaram no 13º andar, um pegou e jogou a televisão pela janela naquele fosso interno do condomínio, o outro, para não ficar por trás, pegou o PET, que era do outro, e jogou também. Pelo amor de Imagina Deus. isso no dia de hoje. amor de Aí hoje dá homicídio. Hoje. Olha, Não é possível. Mas essa mudança é importante, o Couto falou. Eu entrei na Ubert em 2001, a gente não sabia quem morava na unidade. Sabia, mas a pergunta é, mas se ele estiver devendo, se o Zé tiver devendo, não, aí você tira a matrícula porque o devedor é a unidade. Então, a profundidade que a gente tinha do final do morador, que é o que recebe o nosso serviço no final do dia, era muito superficial. Eu acho que essa mudança é enorme. Sabe que eu gosto, Por favor, eu gosto de. é bate-papo de boteco, o de Couto já boteco, falou. mas aqui é só água para beber. É, vamos reclamar com a Moira. Mas a gente dá uns tiros por aí, a gente, em vez de olhar ao redor do nosso pequeno, nosso mercado, nosso país, a gente vai para o exterior. Os americanos, que sempre estão à frente da gente em quase tudo, para que eles colocam, bem simples, para que existe um administrador de condomínios? Duas coisas: valorizar o patrimônio e ensinar as pessoas. Isso tudo no sentido mais amplo. O ensinar as pessoas é o convívio das pessoas, as relações com os seus funcionários, prestadores, com o entorno. É muito amplo isso aí. E o patrimônio, valorização do patrimônio, isso é uma coisa que aqui está muito. Nós estamos devendo muito aqui no Brasil. Muito. Tá? Eu já fiz instalação de condomínio, onde eu dei os parabéns pelo maior esforço de poupança da vida do cidadão, mas eu gostaria de lembrá-los que a partir de agora está perdendo valor. Né? É isso. Porque Se não se fizer uma reinveste. manutenção correta. Exatamente. Então, a gente tem uma missão super nobre. A gente, nesse nosso mercado, nós fomos agora, estamos sendo ajudados pelos síndicos profissionais, né, que vieram preencher uma lacuna que era necessária, ou seja, uma prestação mais próxima
ao prédio, a instalação física, ou seja, aquilo que os americanos disseram permanece válido, apesar da tecnologia mudar, as ferramentas que nós vamos usar serão outras. Mas continua principalmente a mesmo postulado, ensinar as pessoas e valorizar o patrimônio. Isso é super importante. Acho que o tema do síndico profissional é um tema importante mesmo, porque tem mais instrução, sabe mais o que está acontecendo, ele está mais informado, ele é para fazer a gestão e a gente faz todo o suporte, a administração e faz toda a operação, porque também não dá para andar sozinho, a gente precisa sempre ter a ajuda do tripé. Então, muito importante isso e essa mudança. Mas tem uma mudança Mas por favor, também que eu queria trazer. Eu acho que todas as pessoas e as empresas, os empresários, nesse ramo também da área de condomínio, das incorporadoras, todo mundo que trabalha no segmento imobiliário, eu acho que eles vêm tendo, todos nós estamos tendo uma outra percepção no que diz respeito a essa figura do condomínio, né? Desde a sua estruturação, quem faz o comando, quem determina as coisas, como é que a Assembleia, que é soberana, resolve os seus problemas, mas principalmente essa visão do morador mesmo é importante. E a gente tem trabalhado muito com isso, né? Haja visto que as próprias incorporadoras hoje têm uma preocupação muito grande, né, na escolha da administradora e também na continuidade do condomínio para que esse condomínio possa, de fato, colocar tudo em execução, tudo funcionando da maneira que o incorporador idealizou aquele ambiente, né? Porque ele precisa manter a sua clientela, porque o condômino que compra um apartamento hoje, daqui 7 anos ele vai comprar outro, e depois vem os filhos, enfim. Então, essa continuidade, essa valorização desse condomínio já é muito... Eu acho que está instituído um pouco na cabeça das pessoas, né? A gente vê isso em vários condomínios. Mas a própria pandemia que nós tivemos aí, eu acho que também mudou muito esse conceito, né? Essa relação entre o ambiente onde você mora, dentro dos condomínios, a estrutura do prédio, quem cuida disso, qual é a administradora, quem pode manter aquilo tudo funcionando, porque todos nós passamos a morar 24 horas, viver 24 horas dentro dos nossos apartamentos, né? Isso foi uma coisa terrível. Além de cuidar das nossas empresas, nós como administradores, além de colocar nossa empresa em condição de que estar funcionando em tempo de pandemia, você não pode nem sair na rua, foi justamente essa preocupação do funcionamento do condomínio, né? Porque o condomínio mudou sua estrutura, as pessoas estavam todas lá, demanda, as entregas, tudo isso revolucionou mesmo o serviço que nós prestamos. No aspecto de cuidar das pessoas, isso também esteve presente, né? No nosso caso, a nossa empresa, tão logo se estabeleceu a pandemia, ato seguinte, nós tomamos a iniciativa de prover para os funcionários dos condomínios todos os requisitos que ele precisava, tudo aquilo que ele precisava para poder transitar, que ele tinha que vir trabalhar todos os dias, né? Então, nós fizemos várias ações nesse sentido, lives também, conversando com todos os nossos profissionais. Quer dizer, a gente tem esse olhar mesmo para a vida das pessoas, né? Daí que surgiu também em 2014, porque a gente já vinha antes pensando nisso, nessa problemática do viver e morar, né? Que nós tivemos aí a iniciativa de pensar nisso de uma forma mais organizada. Então, nós trouxemos diversas pessoas no workshop para poder discutir sobre a cidade e o futuro da cidade, e dali surgiu, como consequência, a criação. Nosso som caiu. Zerou o som, podemos tirar o microfone. Tá, eles estão olhando. O alto-falante ou o microfone? Por aqui, os dois. Se tirar, você... Voltou não? Não voltou não. Não estamos escutando nada. Caiu. E o Couto chutou. Aí, seu Antônio Couto. Pronto. Então, isso é problema de condomínio, às vezes. Vem um morador e tira da tomada, desliga o elevador, e aí você vai usar a esteira, tá saindo fora da tomada. Mas a esteira não funciona, culpa da administradora. Não, mas foi lá o morador. E daí surgiu no
nós pensamos muito nisso e fizemos, então, a criação de um laboratório de experiências, né? Que é o Lelo Lab. E isso a gente montou muito claramente para a sociedade entender que nós, administradores, estávamos preocupados também com a convivência, com o morar e com o futuro desses condomínios também. E com olhar sempre para a cidade, né? Como é que a cidade também pode merecer, da nossa parte, uma atenção para que ela nos promova mesmo um estar melhor, uma convivência melhor dentro do contexto mais amplo, tá? Então, viu, são experiências assim que a gente tem que promover, ressignificar o nosso papel junto à sociedade, ó, para que haja esse reconhecimento e haja uma evolução mesmo. Pegando isso que você falou aí, importante, na pandemia, eu fui voto vencido, porque eu achei que todo mundo retraindo para dentro dos condomínios, o síndico profissional não ia existir mais. Agora eu vou começar a cuidar do meu condomínio. O pessoal começou a enxergar onde mora, mas a convivência se tornou impraticável. É isso. E fortaleceu. Aí que veio os síndicos profissionais. E o dever nosso aqui não é, infelizmente, deixar que o mercado compre síndico profissional por preço, e sim por comprar um especialista para poder valorizar o patrimônio. Isso a gente tem que fazer. Então a gente já começa a criar síndicos profissionais, uns especialistas em condomínio logístico, o outro. Lá a gente conhece uma síndica lá que só trabalha com condomínio de idoso. Então isso daí vai começando a criar um novo nicho bacana, onde o mercado possa vir na administradora, para que a administradora entenda o condomínio e ofereça o síndico mais qualificado para ele. Mas acho que isso, Léo, serve tanto para síndico como para a própria administradora. E saber o diferencial que as administradoras oferecem. A gente vem comentando as poucas coisas aqui em poucos minutos, do olhar do morador, do auxiliar. Então, acho que isso a gente tem que começar a olhar e vai ser valorizado. Porque passamos por vários anos, tem décadas aqui de experiência. Plano do Plano Collor, retenção, poupança, e todas conseguiram navegar durante esses mares todos turbulentos e passamos por isso. Então merece mais até crédito do que a gente fez. Couto. Não, eu gostei bastante dessa intervenção aqui do Léo, porque é isso mesmo. A gente, se você, quando ele começou a falar, você contou que os condomínios, quando ele abriu o negócio, não tinha nem CNPJ. CGC, ele falou, hein? CGC, aí você vê, eu fiquei quieto, mas CGC, eu falei, nossa, vamos ter que traduzir. Foi isso, mas ela não tinha CNPJ. E até recentemente, eu diria 5 ou 8 anos atrás, aliás, pouco antes da pandemia, houve uma movimentação no sistema bancário que nós tivemos a percepção que mais ou menos 60% dos condôminos que estavam cadastrados nosso cadastro, nós não tínhamos o CPF deles. Emitiu Foi obrigado para emitir boleto. O boleto cobrança com Aí, registro. quando a pandemia chegou, nós precisamos chegar perto desses caras. E aí nós ficamos com 95% de celular de todo mundo, que também não tinha nada no cadastro. Toda essa soma foi capaz de trazer o contato através de diversas mídias, de diversas maneiras, e aí veio os robozinhos, aí veio tudo isso. E quando ele fala da hora do síndico profissional, que é uma figura que se instalou efetivamente e que eu acho que tem o seu papel, né, dentro desse contexto do nosso ecossistema da vida condominial, seja na convivência, seja no processo de valorização patrimonial, que só se percebe, às vezes, num momento muito ruim da vida, que você precisa vender, que você tem uma necessidade para deixar uma herança, sei lá o que for. Quando você fala sobre essa figura, junto com a administradora, criar nichos de especialização, ter de verdade uma realidade de conhecimento capaz de interpretar o que tem ali na carteira. Ou seja, você falou 2 exemplos, né? O condomínio logístico, que é uma coisa muito própria, e o condomínio de idosos, que está proliferando também, né? Nós estamos percebendo que, né, aliás, nós estamos procurando apartamento para ver se tem um jeito de a gente ir, mas de qualquer forma, a gente sabe que isso é um fato, né? E tem outras especialidades em questão. Então, acho que quanto mais houver a visão no mercado de que se contratem pessoas e empresas como as nossas também, como administradoras, que tenham, de fato, um comprometimento com a capacidade técnica, operacional e também do conhecimento do segmento, e não o valor que vai determinar essa decisão, eu acho que isso é uma questão cultural que a gente tem que investir sempre que possível na comunicação, através das entidades, através
de diversos canais de comunicação por aqui. Esse mundo que se desorganiza. Aliás, se você olhar, você falou dos Estados Unidos, né? Mas se você for a legislação lá, tudo bem, mas até recentemente eram pequenos brokers lá, pequenos empresários com 20 prédios, 25, era o que tinha, né? Por falta de um processo mais estruturado para aguentar uma cadeia. A Europa era toda assim também. Agora também está mudando um pouco o ritmo da bola lá. Então, acho que nós estamos num momento de transição, que é um momento. Para mim, assim, eu fiquei feliz de ver que o mineiro está pensando assim, o gaúcho está. Quer dizer, eu vou chamar gaúcho, paulista, carioca. No seu caso, você é tripartite, né? Isso. Vamos chamar assim, né? Você tem em todo lugar. Ah, Você vê que o exemplo número 1 que ele deu foi Copacabana, pô. O cara mora em Porto Alegre. Mas é assim, E ele Couto. sabe do primeiro prédio de Copacabana. Mas é isso. mas a gente tem que ter um olho global para fazer uma excelente atuação local. É verdade. Tá? A tecnologia não é aqui que se desenvolve. A gente tem a vantagem de ser um early adopter, a gente implanta aquilo que deu certo imediatamente após comprovado nos outros lugares, né? Então, tem coisas, e a China é modelo, os Estados Unidos é modelo. Uma coisa que eu queria salientar é que todos os assuntos, sempre se tem uma tendência a generalizar. O condômino, o proprietário, o morador. Na verdade, tem tipos e tipos e tipos de condomínios, de moradores. O ser humano ele se divide em muitas caixinhas, é super segmentado. A tecnologia permite isso, a customização dos serviços. Então, também vendo nos Estados Unidos, tá? Tem administradora focada em apartamento para a terceira idade. Tá? Tem shopping center, por exemplo, uma espécie de condomínio. Não está no nosso leque, é uma especialização. Então, esse mercado é muito rico, afinal, todo mundo mora, e mora de um jeito diferente. O que nós fazemos? Nós procuramos implantar as melhorias disponíveis. Infelizmente, isso não é uma coisa disponível para todo mundo. Tá? Nós temos nosso mercado povoado maciçamente por empresas pequenas, muitas médias e poucas grandes. Uma característica dessa corrente de evolução que estamos passando, ninguém tem braço e cabeça para estar a par de tudo que acontece. Falta força, falta volume para poder tomar conhecimento de tudo que acontece. Isso é uma vantagem que as nossas empresas hoje em dia têm. A gente tem tentáculos para todos os lugares. E a gente garante que vai entregar a próxima novidade. Você acredita na consolidação do setor, já que são tão pulverizadas assim? Olha, Agora um pouco para olhar para o futuro, tá? A gente contou um pouco de vamos olhar para o futuro. Eu acho que a inteligência eu acho, artificial é eu acho que isso. depende do qual é a proposta da consolidação. Em vários mercados, não estou nem falando do nosso, tá? Que o americano que você mencionou consolidou. Sim, sim, e consolidou em cima de proposta tecnológica. Tá? Eu acho que isso aqui no Brasil vale também, mas, por outro lado, é uma característica, permanece ainda nos Estados Unidos, a entrega homem a homem. O que chama atenção? Hoje em dia, todo mundo na tecnologia quer desintermediar, quer transformar para um app, levar para a internet um serviço que era prestado por pessoas. E, ok, mas o nosso ramo, nós ainda entregamos na casa da pessoa, aliás, a própria casa. Sempre vai ter a participação de ser humano. Né? Não serão os drones, não serão os robôs, as automações que vão colher a impressão de satisfação do cliente com o ambiente que ele vive. E esse feedback só se consegue homem a homem, corpo a corpo, no próprio local. E é isso que o nosso cliente nos diz, o que ele quer, o que ele precisa, mas a gente tem que ir até lá. Eu acho que é uma evolução, Christian, até a gente tem olhado muito e falado nisso. Eu acho que a tecnologia está vindo com um benefício enorme para todos nós, para poder interpretar. Às vezes você tem gravadores de reunião que fazem a ata, mas não é simplesmente uma ata. Ele dá a temperatura, ele dá o que foi mais falado, ele dá o que o cliente perguntou. Então, puxa, esse cliente falou 5 vezes do boleto por e-mail dele.
Então, acho que aí você consegue ter um agrupamento, porque todas aqui são muito grandes, todas aqui têm muita informação. Mas como é que você compila essa informação toda e consegue ser útil para você? Concordo com você, o humano ainda é o fundamental, mas acho que tem uma parte aí que a gente tem que ganhar escala e começar a usar de tecnologia. Nós não podemos deixar de lembrar o seguinte: a transição do humano da técnica, a gente sabe que está ocorrendo exatamente nesse patamar do relacionamento. O que a gente não pode mais entender que é o caminho é que nós vamos ter um gerente lá de carteira Exatamente. folheando uma pasta e Basta. furando e conferindo e mandando isso. Isso Não. que a gente não quer mais. E ninguém mais aceita. Nós queremos que esse cidadão se especialize no tal da persona que você isso aí. fala. Tá aqui, conversar, Que levar. tipo de gente você Tem valor. Exatamente. E gere valor exatamente aí. Muito bem colocado isso, porque hoje a gente tem lá, e todos trabalham com gerente de relacionamento, que a função principal nossa é relacionar. Exato. Tá entendendo? E você tem que ter gerente para entender o cliente. Do mesmo jeito que você tem gerentes especializados que vão atuar com IA, que vão ser altamente digitais, você tem que ter aquele gerente que conversa com o idoso, que pergunta se ele foi no médico, como é que foi seu exame ontem, como é que foi isso aqui, porque é humanizar aquilo dali. Porque as pessoas muitas vezes estão isoladas dentro de um apartamento, em algum lugar, e encontram na administradora justamente esse tipo Hein? de apoio. A gente tem um processo de aterrissagem para fazer acontecer isso. A gente teoricamente, a gente já vai percebendo claramente o processo. A execução sempre é mais complexa do que a fala, né? E a gente tem lutado para pôr em prática, executar essa visão do relacionamento. Eu mesmo tenho dito constantemente, quer dizer, acho que o pedaço do relacionamento é o que vai fazer fechar a roda toda. Ali você vai estabelecer, de fato, um lugar seguro para crescimento e tudo mais. Consolidação, como ele falou, pode ser natureza normal dos negócios que vão caminhar, empresas menores podem querer, usam Mais suporte. plataforma. É o que eu falei, a gente tem que combinar. Eu sempre esqueço, estou com esse problema já. Como é mesmo da Fiat lá que a gente fala? Stellantis. A Stellantis é uma empresa que faz o Uno e faz a Ferrari. Ela é dona dessas marcas, mas cada um tem seu segmento, cada um cuida daquilo. Eles só acharam um jeito de gastar menos para fazer coisas melhores. É isso que a gente acha que é o melhor caminho, né? Gasta menos. Mas pensando nesse mercado, Couto, uma das coisas que a gente também acredita, bom, primeiro que é um mercado nosso, ele é, falando das administradoras, é um mercado muito concorrido hoje. Você tem empresas de todos os tamanhos, como foi colocado aqui, mas eu acho que tem espaço para todo mundo. Então, eu acho que a nossa iniciativa, através das entidades e das ações que todos nós fazemos, é justamente mostrar esse aspecto de que você tem que encontrar os seus diferenciais, né? No caso da nossa empresa, nós sempre fomos e sempre acreditamos que a tecnologia poderia resolver muita coisa daquilo que nós fazíamos manualmente. Então, desde o início dos anos 80, um pouco antes até, meados de 70, 76, 77, a gente já pensou em criar esse diferencial, né? Que vinha também do relacionamento, mas a gente tinha que fazer as coisas de uma forma diferente. Então a empresa sempre teve esse foco na tecnologia. A tecnologia se constituiu para nós, né, para a nossa evolução, para o nosso crescimento, um diferencial bastante significativo. Que tudo aquilo que vinha acontecendo no decorrer dos anos mostrava que a nossa prestação de serviço, que essa parte que a gente colocou aqui mais burocrática e tudo mais, isso virou commodity hoje. Já vem há anos, né, que virou commodity. E esse diferencial é importante, tanto aos aspectos de tecnologia, mas para que a gente tenha uma posição firme no mercado, tanto as empresas pequenas, as médias e as grandes, realmente o que tem um grande valor para o cliente é a confiança. A confiança na marca, a confiança nos processos, a confiança nas pessoas que fazem esse atendimento. Isso é que nos coloca numa posição de melhor referência dentro do mundo condominial, né? Então essa é a preocupação que a empresa tem sempre, cuidando das pessoas, dos profissionais, né, da profissionalização, para que a gente possa cada vez mais crescer
E o que vier daí para frente, pode ser consolidação ou não, nós temos que estar atuante. O mercado é muito grande. Se a gente olhar dentro da nossa cidade, cada um na sua, no seu estado, a nossa participação é muito pequena. Então você tem um ambiente muito propício para que a gente possa evoluir e deixar um legado com o futuro, né? Com relação à administração condominial. E essa relação com os síndicos, síndicos profissionais ou síndicos autônomos, é essa que nós devemos também continuar atendendo com toda a transparência, com toda, né, tudo aquilo que você pode oferecer para que a gestão dele como síndico seja adequada, mas esse olhar do condômino é o que vai realmente fortalecer a nossa relação. Se você tiver um conceito, uma estrutura que possa resolver o problema também de todas essas pessoas que convivem com o Malênio, acho que a empresa vai prosperar e a gente tem condição de crescer cada vez mais. Esse é o nosso pensamento. E a gente continua investindo em Está tudo isso. sinalizado? Sinalizaram, mas a gente pode finalizar, Couto, sem problema nenhum. Eu acho que ficou muito sério também, né? Ficou sério, era para falar um pouco mais de coisa. Não, puxa, falou de economia, falou de tudo. Não, Couto, esculhamba um pouco, A Couto. vida é tão boa, tal. A gente não sofre nada com essa. Eu não tenho um cabelo preto. E só Você falando tem cabelo ainda. tecnologia, Não, mas- Também, é gozado. Nesse sentido aí, uma coisa que a gente nunca diz, mas por exemplo, nós temos 80 anos, escrevemos um livro, 80 histórias. Porque dentro das nossas empresas, o que mais tem é histórias pitorescas, picardias do dia a dia. Conta uma, Cristiano. Não posso. Não posso. Não adianta. E não é o mineiro, hein? E essa parte de relacional é a que não está discriminada nas obrigações contratuais que nós assinamos, né? Então é isso, tá? Eu acho que para a nossa festa de 100 anos nós vamos escrever 100 histórias. Convida a gente. Aí sim, É. hein? Aí, agora Aí sim. sem faca, hein? Aí sem faca. Chegar lá e ficar seguro lá. Peraí. E eu acho que é gratificante quando você vai no médico, vai em um lugar, a pessoa vira e fala, o meu prédio é da Pacto. Aí eu encho todo, aí fala, eu recebo o boleto todo mês. Eu falei, acabou. Assim, Acabou a relação. Mas, não, mas tem hora que o cara fala, olha, o meu prédio é administração da Pacto. Tem hora que ele fala, meu prédio é administração da Pacto. Aí é que é duro, né? Aí é que é duro. Não é da administração, ele fala, meu prédio é da Pacto. É da eu acho Pacto, que eu tenho um patrimônio que eu não desconheço. Quer contar algum caso para fechar, Couto? Olha, eu vou ser que nem o Cris, eu vou ser discreto. E todo e qualquer caso que eu contar vai envolver ou ele, ou você, ou você. Eu acho que não é justo. Então nós aqui, Depois que desligar o microfone. porque agora que ele está perto da gente mais, mas o resto aqui se vê há 40 anos a gente se encontra. Então é evidente que tem muita coisa. Mas eu acho que o fundamental, assim, nós sempre fizemos as coisas com uma certa leveza. E vamos trabalhando isso, e vamos criando um relacionamento. Agora o Léo veio para dentro da casa e vem sempre. Eu já teve na Léo. Nós só não fomos. Não foi mineiro. Sua filha foi na Paul McCartney lá, não foi isso? Foi ele, Olha lá. no Konami lá. Nós pegamos Couto, é assim. a loira, foi lá. Nós tinha um show do Paul McCartney na época, a gente tem um camarote lá Ai, na que MRV. Aí ela Olha aí. fizemos uma festa lá. Eu acho importante Couto, essa aproximação. é capital e trabalho. Você queria uma coisa É. engraçada para terminar? É isso. Exatamente. Ela vai lá agora no palco, fala, nossa, a vida tá difícil. E a gente emitindo o boleto. E ela lá no camarote. Você viu que maravilha. Valeu. Mas é muito bom, gente. Obrigado pelo papo. É importante mesmo, mas não falando sério, mas se fosse contar os casos, ia virar uma série turca de 200 capítulos, porque tem muito dado aqui. Diga lá, Léo. Coisa para poder fechar. Ele vai convidar a gente para uma carta, Couto, para. É o próximo, né? E o nosso cliente muda de dono todo ano. É. Essa é a particularidade essencial do nosso trabalho. A nossa carteira muda de dono todo ano, é isso. É isso. É a diferença do negócio é o mercado, mas a gente já mostrou que as empresas têm uma resiliência enorme, né? E você já observou que ninguém sai do mercado? Porque é gosta, excelente, Porque lógico. gosta. É. E gosta basicamente porque tem gente. E esse contato é super importante, é o futuro mesmo para todos esse contato. Senhores, obrigado, desculpa as brincadeiras, Couto, obrigado pela participação.